o que me deixa esperançoso não é as suas habilidades que o Diego tem, que ele é muito habilidoso, ele é um cara que sabe ter um bom nível de distância, tem um jogo em pé muito agressivo, tem um jiu-jitsu muito agressivo jogando por baixo. O que me deixa assim mais esperançoso, que eu vou dar meu voto de confiança para o Diego, é o fato... A penúltima luta, né, que, pô, muita gente falando, já tem gente dizendo aqui, ó, vou jogar até a mensagem aqui do Petroleiro, cadê ele aqui? Ele falando aqui, ó, achei engraçado que ele colocou aqui, ó, o Carlão, aqui, ó, beleza, Léo, pode deixar aí. Ó, o Petroleiro Papaco falou o seguinte: Carlão, todo mundo está dizendo que o Chandler é serviço dado, sacrifice para os deuses do MMA, que o Pembla vai fazer parecer fácil. Como fica o Pimblet e a visão do UFC se o Chandler passar o carro? Ele está falando isso até para complementar, né, Carlão? Surgiram muitos boatos de que o Michael Chandler estaria contundido, que ele esteve próximo de sair da luta. Estão dizendo aí que ele não está 100%, não está longe dos 80%. Qual é a tua visão sobre isso? O que você acha desses odds aí? Então, é justamente em cima disso que eu ia falar. Ele, como é o nome dele? Eu não vi quem falou. Ele bota um apelido Petroleiro Papaco. O pessoal é criativo demais, meu irmão. O pessoal é criativo. O Papaco falou a minha introdução. Ele tirou a introdução aqui que eu tinha pensado para explanar sobre essa luta. Cara, depois que surgiram esses boatos, eu já mudei minha opinião em relação a essa luta. É bem isso, cara. Para mim, o Chandler era favorito. Para mim, o Chandler ia amassar o Paddy Pimblett, né? O Paddy Pimblett. Para mim, ele ia derrubar, ia controlar, ia machucar. Para mim, isso acontecer. Tá? Só que, cara, se ele tiver machucado, se ele não tiver 100%, tiver 80%, o garoto é jovem, o garoto, pô, é bom de chão, o garoto é disposto, sabe? Aí a luta fica difícil pro veterano Chandler, né? Já castigado pela vida, entendeu? Aí eu vou ter que apontar minha câmera aqui pro Paddy Pimblett, pro inglês, entendeu? Mas eu acho que igualdade de condições, o veterano, o Chandler, o Michael Chandler, venceria, iria amassar o inglês, na minha opinião, tá? Iria amassar, fazer um joguinho ali, mão dura, ia fazer um joguinho difícil pro inglês, cara. Um jogo, ele é um cara que tem muito condicionamento físico, o Chandler, é um cara muito físico, muito atlético. Eu acho que ele ia trazer uma luta difícil, mas fazendo um mixed para cima do Paddy Pimblett. Mas, depois desses boatos, que ele quase saiu da luta, aí pô, que ele não vai lutar, não vai lutar, essa coisa toda, eu fiquei com medo. Falei, opa, se ele não tiver 100%, a juventude, né, do Paddy Pimblett vão fazer diferença. A juventude do inglês fará diferença. Ele tem um jogo de chão muito bom, ele vai acabar trazendo um jogo difícil, um jogo de sufocamento que um cara machucado vai acabar sucumbindo. Então, eu já mudei a minha opinião depois que essas notícias começaram a ficar muito quentes na internet. Então, eu acho que o Pimblett vencerá. Vamos para a última, então. Volkanovski e Diego Lopes, né? Luta valendo o cinturão vago aí, vindo de 2 derrotas por nocaute para Ilia Topuria e Islam Makhachev. O ex-campeão pega o talento brasileiro embalado por 5 vitórias. A luta vale o cinturão, né? Quer dizer, aí temos aí já o favoritismo do Volkanovski, Carlão. Justo o favoritismo do Volkanovski, é justo, tá? A gente está empolgado ali pela subida do Diego, a gente está torcendo muito que o Diego ganhe esse cinturão, né? Todo mundo, a torcida brasileira é essa, mas, cara, o Volka, a gente não pode também, é porque o Volka vem de 2 derrotas, porque o Volka perdeu, pô, mas espera aí, para quem que o Volka perdeu? Entendeu? É bom a gente também fazer essas perguntas. O que me deixa esperançoso não é as suas habilidades que o Diego tem, que ele é muito habilidoso, ele é um cara que sabe ter um bom nível de distância, tem um jogo em pé muito agressivo, tem um jiu-jitsu muito agressivo jogando por baixo. O que me deixa assim mais esperançoso, que eu vou dar meu voto de confiança para o Diego, é o fato dessa fluidez e dessa, como é que eu vou falar, dessa vontade, desse time que ele tá,
subindo a ladeira, ele vem performando luta após luta. Teve aquela luta contra o Dan Ige. Ali foi um teste muito grande, não pelo Dan Ige é bom, tá? Mas não distorçam a minha palavra. Mas o que aconteceu, o enredo daquela luta, entendeu? O enredo daquela luta, porque ele pegou a luta, foi o quê? Com 48 horas de... Foi 48 horas? Por aí, foi bizarro, assim. Foi bizarro. Aquela luta com o Dang foi bizarra, né? Assim, foi bizarro ele aceitar aquela luta em cima da hora, um lutador com um jogo diferente do oponente dele, e que era o Ortega, e ele lá e vencer, né? Lutar com o cara, se expor, lutar. Eu acho que aquilo deu muita cancha para ele, deu muita maturidade para ele. Aquela luta foi muito importante para ele psicologicamente e em termos de amadurecimento, né? Em termos de solidez do jogo, de desafio pessoal. Uma luta importante. Depois ele bateu no Brian Ortega na sequência, que era uma luta esperada. Do Brian Ortega. Cara, eu acho que o Diego está pronto para esse desafio. Não considero, eu entendo, eu acho justo por tudo que o Volkanovski construiu na carreira, que ele tenha esse favoritismo, mas eu acho que o Diego tem ferramentas para vencê-lo. O Diego é rápido, o Diego sabe jogar por baixo, caso fique por baixo, o Diego tem mais envergadura, o Diego tem mais ferramentas, chuta melhor, o Diego tem joelhadas de encontro, sabe? Então o Volca tem mão dura, mão pesada, é agressivo, tem boa velocidade, mas no Mixed eu acho que o Diego está num bom momento, está lutando MMA hoje em dia, com uma forma muito fluida, muito eficiente e está muito confiante. É isso que eu trago aqui para a mesa, por isso eu vou apontar minha câmera para o Diego Lopes. Não estou falando, não estou sendo brasileirinho, como é que é? Pacheco aqui, mas aqui eu vejo. Não são pelas derrotas que o Volca teve, mas eu acho que o Volca já mostrou que ele é capaz, sabe? Assim, a gente já sabe que o Volca pode trazer para a mesa. Eu não vejo o Volca trazendo algo diferente do que ele já fez na sua trajetória vitoriosa. Agora, o Diego está em crescimento, o Diego está tá evoluindo, o Diego tem muitas ferramentas no estojo dele, cara. E eu acho que o Diego não vai... essas duas últimas lutas dele foram lutas de muita pressão, tá? No Noite, a luta que ele pegou em cima da hora, foram lutas de muita pressão psicológica. Se ele tivesse falhado, falharia ali, entendeu? Eu acho que agora, pelo cinturão, mas é cinturão. Sim, cinturão é diferente, né? É outro game, mas eu acho que essas lutas anteriores, foram lutas tensas e decisivas, prepararam ele para esse momento de sábado. Então, acho que o Diego está muito preparado para esse momento. Já viveu em torno de um cinturão com o Alexa Grasso ali, então ele sabe ali o que acontece com o campeão, tanto quanto ganha, quando perde, e essas experiências com seus parceiros contribuem para o seu crescimento. Então eu vejo ali possibilidades reais do Diego Lopes trazer o cinturão para o Brasil. Vai ser uma luta difícil? Vai, eu vou Volkanovski, tem que respeitar o cara. O cara é um caixa grossa, é um ex-campeão, e ninguém é campeão do UFC à toa. Mas eu acho que o momento do Diego vai falar mais alto e ele vencerá e ele trará esse cinturão para o Brasil. É assim que eu acredito. Maravilha, galera. Tá aí, ó, as dicas do mestre Carlão Barreto. Acabamos de perder o cinturão do Poatan, né? Estamos só com o do Pantoja. Pô, tomara que se confirmem as previsões do Carlão. Agora é só você aproveitar as dicas do Carlão aí, apontar sua câmera para o QR Code, cadastrando aí o seu e-mail, fazendo sua fezinha na MMA Bet, a casa dos esportes de combate. Beleza, galera?